Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está recebendo então um paciente é: eu preciso entender que tipo de dificuldade respiratória o animal tem, que tipo de tosse o animal tem, que tipo de secreção que ele apresenta. E ao eu fazer essa avaliação, eu entender esse problema, essa alteração, o que que vai acontecer? Eu consigo direcionar o meu diagnóstico. Então, lembrando, o paciente chegou, o proprietário fez alguma dessas reclamações, eu não sei o que está acontecendo. Pode ser uma doença infecto-contagiosa, pode ser uma doença parasitária para alguns animais, né? Existem alguns parasitas que podem fazer um ciclo. Pode ser corpo estranho, pneumonia, alergia, animal que fica em lugar poluído. Então, eu não sei. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer para poder entender o meu paciente é tentar entender se é trato respiratório superior ou trato respiratório inferior. Então, vamos olhar aqui um cão braquicefálico, né? Que mostrando o trato respiratório superior. Então ele já tem um trato bem diferenciado e me chama a atenção esse animal por alguns pontos, né? Então, primeiro aqui, eu tenho tanto a cavidade nasal, né, junto aqui com a cavidade oral, vocês conseguem ver bem nessa imagem, e essa imagem mostra, né, que tem até um tracejado aonde o palato encosta algumas vezes lá na região da faringe e da laringe. Então, o animal pode ter dificuldade respiratória, o animal pode ter dificuldade na ingestão de alimentos algumas vezes, o animal pode, inclusive, ter tosse, né? Então, o animal pode apresentar vários quadros, e essa região aqui, ela é bem condizente com alguns problemas do cão braquicefálico. Mas o que chama atenção, né, no paciente, o que eu suspeito de um problema no trato respiratório superior, eu penso sempre, eu tento fazer uma relação como se fôssemos nós humanos. Então, eu queria perguntar para vocês, quando que vocês, seres humanos, têm dificuldade para inspirar, para puxar o ar? Quando que acontece isso? Em qual momento da rotina, quando vocês estão doentes, que vocês terão dificuldade para puxar o ar, para inspirar? Quando pega uma gripe, Quem falou? Gabriel? Por que quando pega isso, uma gripe, Gabriel? aquela coriza bem densa. Porque a coriza, né, aquela secreção bem densa. Então, a gripe ela vai afetar o trato respiratório superior, né, na sua parte inicial, que é o vírus da influenza, né, da gripe. Ele vai fazer um congestionamento, né, estimulando a produção de bastante muco, e a gente vai ter dificuldade de inspirar. Então, quando a gente puxa o ar, não vem. E a nossa tendência é abrir a boca para poder puxar o ar. Então, quando o animal tem um problema para puxar o ar e ele não vem, ou seja, inspiração, eu penso muito mais em um problema respiratório de trato superior. Então, o animal puxou o ar, ele está tentando, não consegue respirar. Eu penso, nesse caso, né, pode ser uma obstrução, né, por ser um braquicefálico. Pode ser um início de algum vírus ou de uma bactéria na região de seios, na região de coana, nessa estrutura de nariz. Então, quando o animal tem dificuldade para inspirar, ele não consegue puxar o ar, eu penso muito mais em superior. Quando o paciente tem dificuldade para expirar o ar, para botar para fora, né, eu penso muito mais em inferior. Então, quem tem, né, um problema de pneumonia, inspira e o ar sai parece com dor. Cada vez que puxa o ar dói, mas para sair parece que dói muito mais. Então, o problema de trato respiratório inferior, eu penso um pouco mais na parte inferior, de pulmão, de brônquios, de bronquíolos. Então, se o animal está com muita dificuldade para puxar o ar, essa dificuldade respiratória é muito mais para puxar o ar, eu penso um pouco mais em trato respiratório superior. E se o animal está com dificuldade para expirar o ar, eu penso em trato respiratório inferior. O que, que pode mascarar, o que, que pode me deixar com dúvida nesse caso? Então, vocês imaginam o seguinte: se esse cão tem uma alergia, vai ter dificuldade respiratória. Se esse cão tem um corpo estranho, né, na movimentação, ele vai ter bastante dor. Se esse cão tem uma alteração é, de, de fumaça, de intoxicação, alguma coisa, esse animal também vai ter alteração. Então, o trato respiratório, eu penso muito mais em problemas que não são vírus, na maioria das vezes, do que problemas virais, tá?
Por que que algumas vezes a gente começa a pensar num problema respiratório em relação a viral? Porque eu vou fazer o meu diagnóstico, né, e eu vou tentar fazer as eliminações do que pode ser ou do que não pode ser. Então, por exemplo, o paciente chega e ele tem tipo uma tosse. Fora problema de respiratório, por que que um cão vocês acham que pode ter tosse? O que que vocês imaginam? Por que que vocês tossem? Por que que vocês tossem? Normalmente vocês tossem para poder tentar limpar e desobstruir, né, principalmente a parte de traqueias, brônquios e bronquíolos. Mas em alguns casos, alguns animais eles podem tossir, por exemplo, cães que convivem em casa que tem muito fumante, tá? E ou a pessoa, a pessoa principal do cão é fumante. Casos de problema cardíaco, por quê? O cachorro que tem um problema cardíaco de aumento do coração, de ventrículo direito e ventrículo esquerdo, esse coração, ele acaba forçando a traqueia, e ao forçar a traqueia, vai dar um estímulo de tosse. Mas o que que chama a atenção da tosse do cardiopata? A tosse do animal cardiopata, ela me chama a atenção. Normalmente no final do dia, ou em períodos que esfria muito, ou está relacionado com ligar ar-condicionado, ou está relacionado quando o proprietário chega em casa e o cachorro fica empolgado. Então, eu consigo diferenciar um pouco essa tosse do cardiopata, a idade do paciente, com um quadro mais crônico, com um quadro a longo prazo e com uma relação e um estímulo de alguma coisa, né, que o animal fez ou trabalho. Na doença infecto-contagiosa, né, na doença viral, normalmente o proprietário ele chega com um quadro mais agudo. Então, tanto da dificuldade respiratória, mas também, né, da tosse, eles vêm trazendo um quadro um pouco mais agudo. Então, o proprietário fala, né, que, olha, até tal dia, até 2 dias atrás ele não tinha nada, e esse animal começou a ter uma relação de quadro de tosse, uma modificação. E aí a gente, na nossa pergunta, nas nossas anamneses, o que que a gente tem que explorar? A idade do paciente, né? Então, sinomose, alguns tipos de coronavírus, a própria tosse dos canis, que são vários vírus diferentes, né? Para influenza, ou mesmo a bactéria como a Bordetella, são, são situações que não necessariamente o proprietário tenha notado antes, né? E ele não consegue fazer o acompanhamento e ele fala assim, ah, esse animal ele apareceu do nada. Mas esses agentes que eu falei para vocês, o que que ele vai ter relação? Normalmente o cão teve contato com outros animais, ou foi no passeio, ou foi no banho tosa, ou foi num hotelzinho, ou teve relação de contato com animais no meio da rua. Por quê? Porque a maioria dos vírus, eles têm um quadro relativamente rápido para o animal poder se manifestar. E também a gente tem que lembrar que alguns pacientes têm vacina, outros não. Então, essa relação de acompanhamento do animal, de pergunta se tem vacina, se não tem, aonde que esteve, eu começo a tentar fechar o quadro se esse animal, ele teve a tosse há pouco tempo, se ele é vacinado ou não, se ele tem contato com a rua ou não. Então, quando o proprietário, né, fala que tem tosse, hoje em dia é muito comum a gente falar, ah, se o teu animal tem tosse, manda um vídeo, faz uma foto. Esse aqui eu peguei da internet, tá? Então não é de ninguém. E às vezes o proprietário não sabe diferenciar muito de uma tosse, de um espirro, então às vezes eles gravam só o som, tá? Então vira e mexe a gente recebe esse tipo de vídeo. Então, um dos quadros principais, né, que a gente encontra, que a gente vê, é o que a gente chamava, principalmente antigamente, né, de tosse dos canis. Hoje é a doença respiratória infecciosa canina, né, que é um complexo, alguns autores chamam até de uma síndrome, né, mas nada mais é que são vários agentes que acabam trazendo ao paciente um quadro de problema respiratório. Então, ela é uma doença altamente contagiosa e ela está relacionada, como dá para ver aqui nesse slide, a pelo menos 3 vírus, que é o da influenza, da parainfluenza e o vírus do coronavírus. E o ano passado, principalmente, nós tivemos um problema muito grave com um novo vírus, né, da influenza, que acabou sendo transmitido por diversos animais, mas principalmente na região do litoral, onde, para vocês terem uma ideia, os últimos censos que falavam cerca de 20 mil animais morreram na América do Sul, principalmente na costa, entre leões marinhos, aves, alguns pinguins, tanto na costa do Chile, do Peru e aqui no Brasil.
Na nossa região aí, próximo a Tubarão, teve um quadro em Maracajá, onde uns animais apresentaram um quadro de influenza e acabaram sendo todos os animais sacrificados. E isso chamou muita atenção das autoridades, porque pode até ter uma relação com os seres humanos. Então, a tosse dos canis, ela é basicamente uma doença infecto-contagiosa que ela tem relação dos animais terem se aglomerados, o animal baixou a imunidade e o cão vai apresentar tosse. Normalmente ela é um pouco mais aguda, ela não demora tanto tempo. Então ela pode ter relação com o vírus da influenza, da parainfluenza, do coronavírus respiratório canino e com a bactéria, a Bordetella bronquicéptica, tá? Então, ela é uma doença, né, de início muito rápido, é uma aguda, pode apresentar um pouco de secreção nasocular, e essa secreção, como pode ter vírus e bactéria, e a gente tem mais as bactérias saprófitas dos seios nasais, que podem estar ali, né, na região interna da narina também, que podem estar ali, podem produzir secreção, então pode ter uma secreção. Ela pode ser límpida, né, ou ela pode ser até esverdeada. E normalmente o paciente tem um quadro mais agudo de tosse. Então o animal tem tosse, tem secreção, né, vai ter dificuldade respiratória. Como tem comunicação, o animal pode ter descarga, né, a descarga ocular, vai perder o apetite, vai ter dificuldade respiratória muito mais na inspiração, vai ter dificuldade de exercício. Então, para quem não conhece, né, para quem nunca viu, lembra muito uma gripe nossa, tá? Então, assim que o paciente apresenta, lembra muito uma gripe nossa. Não é uma doença que o veterinário precisa se preocupar tanto que o animal vai morrer. O que a gente se preocupa? Primeiro, como a gente tem essa tosse dos caninos e ela pode se alastrar muito rápido, se são animais de, né, como o próprio nome de doença de canil, que são animais para venda, esses animais vão atrasar a venda, vão atrasar o desenvolvimento, né, o proprietário do canil vai gastar. Então, ele é um problema muito grande nessa área comercial. Os animais que fazem treinamento, que fazem preparação, uma vez contaminados, também vai atrasar todo o treinamento. Mas talvez hoje, né, um dos principais problemas são em abrigos, né, onde um cão apresenta e acaba espalhando para vários outros animais. Então, esse problema de abrigo a gente acaba vendo principalmente em momentos e movimentos onde os animais são todos aglomerados e há uma queda de imunidade, né, como acontece principalmente nos desastres ambientais. Então, como é que funciona, né? É principalmente, então, uma enfermidade transmitida de forma direta, normalmente de curta distância, então não é uma doença que vai ser transmitida a longa distância, então não é um bairro que vai se contaminar, mas os animais dentro da mesma casa, dentro das mesmas instalações. Os pacientes podem apresentar, então, a secreção oronasal, e essa secreção ela pode ter principalmente os vírus, né? Coronavírus, o adenovírus, o parainfluenza. Pode também ter algumas bactérias, como os micoplasma, mas principalmente a bordetella. Mas vai depender do cão ter uma diminuição, né, do seu sistema imune, uma queda, ter uma alteração desse complexo e também fatores ambientais, ou frio, ou fome, ou alguma mudança. Porque se o animal ele tem um bom sistema imune, é mais difícil do animal manifestar algum problema. Então a tosse dos canis, ela vai ter aí mais ou menos 2 semanas de infecção, né? Vai começar a apresentar a transmissão. Ela pode transmitir por 3 a 5 meses, então é um longo período de tempo. E ela já pode contaminar o animal no início, tá? Mesmo os filhotinhos lá, com 15, 20 dias, eles já podem apresentar. É muito difícil o animal morrer, mas isso pode acontecer porque, uma vez que eu tenho o vírus que teve a baixa da imunidade, se manifesta o vírus, faz o seu ciclo, abre a porta de entrada, vem a bactéria e arrebenta tudo com o animal. Então é sempre uma preocupação muito grande que a gente tem na parte da veterinária, porque a tosse dos canis em si, ela dificilmente mata, mas ela abre, né, ela é uma porta de entrada para outro tipo de contaminações. Como é que mais ou menos funciona o processo, né? Eu já conversei com vocês sobre isso na aula, mas cada vez que entra uma partícula bacteriana ou uma viral, vai um neutrófilo, né, tentar fazer a reação. Se o neutrófilo não consegue, vem o macrófago, e o macrófago, uma vez que faça a fagocitose, ele acaba parando num órgão linfóide e faz o seu ciclo. Então, em toda essa região de nasofaringe e no trato respiratório não é diferente.
apresentou um vírus, né? Ele entrou. Primeira coisa que ele vai ter, vai fazer a reação de estímulo, neutrófago, o neutrófago não deu certo. Ele vai para o macrófago, e aí se o macrófago, assim que ele faz a fagocitose, ele leva para o órgão linfático. E nessa briga toda, né, acaba desenvolvendo um projeto inflamatório, sempre vai ter, né, uma infecção secundária bacteriana, e essa infecção é que acaba atrapalhando e complicando bastante a vida do nosso paciente. Então, a viremia não é comum na tosse dos canis. Viremia é o momento que o vírus cai na circulação, né, e ele é levado a todo o corpo do animal, mas em alguns recém-nascidos, né, ela pode acontecer porque eles têm uma série de dificuldades para poder fazer esse controle. Então, o animal recebe o vírus, neutrófilo, macrófago, tecido linfóide, faz a sua multiplicação. Alguns poucos casos, né, pode ter a viremia, mas principalmente é a porta de entrada para uma infecção bacteriana secundária. Como é que funciona a patogenia, principalmente da bordetella, né? Porque é a bactéria que vai dar bastante dor de cabeça para a gente. Então, assim que ela inicia, na primeira semana, ela vai tentar fazer uma multiplicação e se estabilizar. Então, depois de 7 dias, mais ou menos, é quando começa a apresentar os sinais clínicos. Então, isso é importante, porque quando o proprietário fala, eu tenho que, para a gente lembrar, é assim que apresentou o sinal clínico, não é que começou naquele dia. Apresentou aquele sinal clínico, já pensa, há uma semana atrás, o animal que se contaminou. Então, eu já tenho que pensar o que aconteceu de 7 dias para trás que pode ter levado o paciente a esse quadro, tá? Então, normalmente, com 7 dias, de 6 a 7 dias, ela vai apresentar os primeiros sinais clínicos. Após 2 semanas, né, o número, a quantidade de vírus no organismo e de bactéria vai diminuir. E depois ele pode ficar ali até de 3 a 5 meses, mas há um controle. Então, a tosse do canis, ela é meio que limitante. É como uma gripe nossa, precisa passar um ciclo. E por que isso é importante? Em relação ao nosso tratamento. Como é que a gente vai fazer um tratamento, ou qual a necessidade de fazer um tratamento, se a tendência é mais ou menos aí, em 2 semanas, né, já ter mais ou menos um controle. Então, o que é a indicação? É tentar fazer um diagnóstico diferenciado, um diagnóstico melhor, para poder entender o que está acontecendo. Fechou o diagnóstico, eu faço o melhor tratamento. Eu vou falar mais de diagnóstico quando eu falar de pneumonia, porque aí a gente já vai fazer a diferenciação entre as duas enfermidades. Então, mais ou menos como é que funciona, né? Então, o problema respiratório, o animal tem tosse, o animal pode ter secreção nasal, o animal vai estar com coriza, com secreção. Como que eu vou tratar o paciente? Eu vou tratar o paciente com medicação de suporte. É fácil fazer o diagnóstico? Não, não é fácil fazer o diagnóstico, porque eu posso ter algum dos 3 vírus, posso ter a bordetella e eu posso ter outros agentes. Então, um teste negativo não é um indicativo que o animal não esteja com problema. Então, o animal teve um aglomerado, foi com outros cães, num parquinho, ou porque foi numa hospedagem, ou porque foi numa praia, ou porque ele foi adotado. Ele teve uma interação com outros cães. E ele apresenta esse quadro, é muito difícil descartar que ele não tenha tosse dos canis, mas também é difícil de afirmar que ele tenha. Então a gente faz mais ou menos uma avaliação por esses sinais clínicos, pelo histórico, e tenta fazer o tratamento. Eu espero que, em média, né, em 10 dias, o animal melhore. O que é o tratamento de suporte? Fluidoterapia, anti-inflamatório. Se o animal tiver obstrução, problema de secreção, eu posso tentar utilizar algum produto para poder eliminar. Se o animal não tiver via obstruída, se ele não tiver uma tosse muito intensa, não necessariamente precise. Tome cuidado com o uso de xaropes, que tem alguns xaropes que estimulam a produção de secreção, e nem sempre o paciente apresenta a secreção, né? Então, os xaropes para tosse, que é para eliminar a secreção, se o paciente não tem secreção, tem que tomar muito cuidado com esse xarope. E a maioria dos xaropes, a gente tem dificuldade de determinar exatamente a eficácia. Tem muita coisa no mercado, o pessoal usa também muita medicação humana, então a gente acaba acompanhando para ver. Então faz um tratamento geral de acompanhamento, se mais ou menos, né, o animal teve um controle em 10 dias, né, eu vou acompanhando se o animal teve febre, se ele está em letargia, se ele está se alimentando. Se o animal melhorou, eu fico tranquilo, não preciso fazer nada demais,
e eu faço o monitoramento normal. Então, às vezes, um antitussígeno, o monitoramento, né, dos sinais clínicos, falar para o proprietário evitar quem usa roupinha, ou quem usa coleira, ou quem usa peitoral, deixar o animal bem confortável, não estimular o animal a fazer exercício nesse período, e normalmente ele não apresenta nada. Se o paciente tenha mais de 10 dias do sinal clínico, aí a gente pode pensar na terapia. O que eu indico para vocês? Aqui nesse trabalho aqui, nesse organograma, ele está indicando todo fazer a terapia para um lado, para outro, mas o que eu indico para vocês? Eu indico para vocês fazer uma coleta de material, fazer uma avaliação do paciente, tirar a secreção, faz uma cultura antibiograma para ver se há uma necessidade. E se o paciente passou de 10 dias, e eu tenho que pensar se já não há um maior comprometimento, inclusive do trato respiratório inferior. Em alguns casos, a gente tem que pensar em melhorar o diagnóstico. E isso pode ser relacionado muitas vezes a uma radiografia de tórax para tentar fazer um diferencial. Pode ser que, principalmente quando vocês começarem, né, a atender, a gente perde um pouco a mão e quando a gente menos espera, a gente achar que é tosse dos canis e o cão, na verdade, estava com início de pneumonia, eu não sabia. Então, vocês podem, depois de um tempo, fazer a radiografia para fazer o diagnóstico diferencial. Porém, com o passar do tempo e pela forma como vai evoluir, vocês vão se acostumar bastante e vão fazer um diagnóstico um pouco mais tranquilo, tá? Mas se vocês têm dúvida, não tenham vergonha de pedir uma radiografia para fazer um diagnóstico diferencial de trato respiratório inferior, principalmente naqueles que passam com mais de 10 dias de problema. Antibiótico, existem aqueles de preferência que funcionam mais no trato respiratório, mas lembre-se de fazer sempre uma cultura de biograma para tentar diferenciar e fazer o diagnóstico melhor. Aí existem alguns pacientes, né, que apresentam um problema respiratório ou, né, eles já estão com alguma coisa a mais, alguma outra alteração. Alguns com descarga nasal e alguns já apresentam, inclusive, um pouco de um quadro neurológico. Queria que vocês me falassem o que vocês estão vendo de diferente ou alguma coisa que chama atenção nesse paciente que vocês estão vendo o vídeo. Nada chama atenção? Beleza. E nesse paciente, o que chama atenção? Ele tá fazendo movimentos estranhos. Beleza, me explica o que tu acha qual é a parte estranha desse movimento. Parece estar. Esqueci a palavra. Parece que tá o quê? Mas não me descreve o que chama atenção nesse cachorro branco. É que as patas da frente estão mais esticadas e as de trás tá estranha, mas tipo, não como as da frente. Ele Ele tem parece estar fazendo movimento de tentar levantar, mas não consegue. a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que se o animal começa a movimentar, então, num caso assim, é saber se ele tá consciente ou não, né? Esse cão aqui, ele parece que está consciente, parece que está prestando atenção, e um quadro desse parece que o animal perde a consciência, tem um movimento de esticar os membros, né? E uma movimentação um pouco diferente com o posterior. Então, um quadro desse, de convulsão ou de alteração neurológica, eu tenho que pensar, o que pode me chamaria a atenção que eu posso pensar em quadro diferencial nesse primeiro paciente? Eu posso pensar em sinomose, isso eu já sei, mas o que mais me chamaria a atenção que deixaria eu com cuidado? Ou vocês? Pode ter afetado o neurológico? Provavelmente esse paciente pode ter um quadro neurológico. E aí, qual é que é a doença que me arrepia quando eu penso em quadro neurológico? Sinomose? Sinomose, o cachorro está na roça. Qual é a doença que me arrepia? Raiva. Raiva. A doença que vocês têm que ter medo é a raiva. Ah, professor, mas faz tempo que não acontece. Não, faz tempo que a gente não tem diagnóstico. Então, quadro neurológico. Ah, não bata o martelo em sinomose. Porque, como eu falei, pode ter o quadro neurológico, mas não necessariamente o paciente pode ter o quadro respiratório, tá? Então, esse paciente que vem com uma certa consciência, né?
meio rosnando, um pouco de saliva em volta da boca, ele chama atenção que ele tem bastante secreção, principalmente na narina esquerda. Em volta da narina esquerda está com bastante secreção. O olho bem arregalado, né? Eu consigo ver o tapeto lúcido lá no fundo, porque o telefone que estava filmando tá com luz. E esse aqui, ó, é um paciente que já perdeu a consciência. Então, eu tenho que começar a pensar que o quadro neurológico não é só sinomose, ele pode ser uma outra doença viral, como é um quadro da raiva, vai depender da fase que está o vírus da raiva, mas pode ser também uma convulsão por um outro quadro, que é um problema neurológico, não necessariamente viral. Então, quando vocês olharem o paciente, tem que ver o que pode estar levando o paciente até essa mudança de comportamento. Aí a gente vai. Idade do paciente, né? Se tem vacina ou não, há quanto tempo que foi a vacina. Preciso ter uma ideia da vacinação, periodicidade que esse animal tomou a vacina, a qualidade da vacina, quem aplicou. Para quê? Para eu poder tentar fazer um diferencial do que pode estar acontecendo. Então, quando eu chego com um paciente que ele pode ter um quadro onde ele tem essa movimentação, mas ele tem um pouco de salivação, o olho arregalado, não é um dos animais mais calmos. Eu vou pensar em raiva, num animal como esse, né? Pode ser sinomose, mas eu tenho que começar a pensar nesse paciente que pode ser um quadro neurológico mais grave. E alguns animais podem apresentar assim. O que vocês acham desse cachorro? O que tem de diferente? E aí, o que chama atenção nesse paciente? Tremores? Tremores? O que poderia ser esse tremor? Pode ser sinomose? Pode, isso eu sei. O que pode ser além da sinomose? O que mais poderia ser além da sinomose? O que vocês pensam? Pode ser um cachorro que é nervoso, pode ser um cachorro que tem um problema neurológico, pode ser um cachorro que teve sinomose lá atrás. Então, quando ele chega com essa alteração, eu tenho que tentar entender por que ele apresentou isso. Olha aí, orelha para baixo, olhando para cima, olha o rabinho lá atrás, né? Olha essa orelha murcha. Esse animal ele apresenta sempre esse quadro, ele só apresenta o tremor. Como ele tá, parece que está sendo. A pessoa chegou perto dele, esse animal está com medo. O que levou esse animal, esse paciente, a apresentar esse quadro? Então, de novo, quando vocês olharem o paciente, não olha para o cachorro e fala, esse aqui é sinal de sinomose, esse aqui é sinal de parvovirose. Então, o cachorro tem um quadro neurológico, o cachorro tem as fezes sanguinolentas, gastroenterite, gastroenterite hemorrágica, alteração neurológica, alteração respiratório, trato respiratório superior, trato respiratório inferior. Então, quando vocês batem a cara no animal, não precisam fazer o diagnóstico. A gente pode utilizar os exames complementares para bater o martelo. Com o tempo, né? A Valerie falou, professor, tem quadro que parece... Não, ó, com o tempo, vocês vão olhar o cachorro, vocês vão entender a época do ano. Com o tempo, vocês vão olhar o animal e vai bater. Ó, isso aqui, 90% de chance de ser sinomose. Concordo em gênero, número e grau. Porém, vocês precisam treinar a cabeça de vocês, porque pode ser que aquele cachorro que chegou na frente de vocês pela primeira vez, que vocês estão convictos que é sinomose, pode não ser. Então, como a gente falou ali, a tosse dos canis pode estimular a secreção, pode ter alguns problemas, pode dar um problema para o paciente, mas não necessariamente, né, a tosse seja só tosse dos canis, seja só sinomose. E outra, pode ter os dois. Pode ter tosse dos canis com sinomose, com coronavírus, pode ser tudo uma bagaça, tudo junto. E esse cachorro, o que vocês acham? Além de ser um bom dançarino. O ano retrasado, o ano passado, esse cachorro virou meme. Eu recebi esse cachorro, acho que numa semana, umas 30, 40 vezes. Todo mundo falando sobre o cachorro. O que vocês acham desse paciente? Vocês acham que ele gosta de música? O que vocês imaginam? Ou vocês não imaginam nada? Estão sem imaginação hoje.
Assim, parece ser um paciente que teve sinomose e ficou com essa sequela. Tá. Gabriel, seja menos formal. Isso aí ele não parece nem um paciente, ele só parece um cachorro, Verdade. tá? Então nem sei se ele foi tratado, nem sei se ele virou paciente em algum momento. Ele é um cachorro que pode ter sido sinomose. Por que que tu pensaria que pode ser sinomose, ô, Gabriel? É bem. Eu já tive um animal que tinha isso, uma cadelinha, Ah, antes de eu fazer veterinária, inclusive. Ela viveu a vida inteira com esse. Tinha um tiquezinho assim. isso. Mas por que que vocês acham por que que tu acha que ela pode ter esse tique? O que que o É, vírus da sinomose faz? ele atinge ali a baiana de mielina, né? Atrasa bastante, eu acho que é a questão dos neurônios de enviar Tá, comunicação. espera aí, vamos lá. Qual é a função da bainha de mielina? Acelerar a transmissão de impulsos nervosos, né? Tá, a bainha de mielina ela acelera, então me explica como que isso funciona. Na conexão entre dois neurônios ali no axônio, né? Ela vai. Tá, peraí. A bainha de mielina ela tá onde? Entre dois neurônios ou no axônio? No axônio. Tá. Como é que é dividido o neurônio? Ele tem duas estruturas, uma parte mais ramificada e, digamos, uma cauda. A parte mais ramificada é a porção dendrítica e a cauda é a porção do axônio. Uhum. Então, a bainha de mielina, ela está na região do axônio, que vem desde a sua região dendrítica, onde tem o núcleo, até a sua extremidade, que pode ser contato com outro neurônio ou pode ser contato com uma musculatura, que é essa parte, essa região de contato é a sinapse. A bainha de mielina é uma estrutura como se fosse de gordura que vai estar em volta desse axônio. O que que ela faz? Não é que ela acelera, mas ela faz com que a transmissão do pulso nervoso seja saltatória. E isso é o que acelera. Então, a bainha de mielina, como ela isola, ela faz com que o pulso nervoso seja saltatório e isso acelera, né, o processo, tá? Então, é isso que o Gabriel está falando, que a bainha de mielina tem a facilidade de acelerar. E se o vírus ele vai destruir a bainha de mielina, como é que fica esse fio? Como é que fica esse axônio? Por que que o animal tem esse tique? Por que que o animal tem convulsão? O que que acontece com isso? O vírus da sinomose, ele tem ciclo neurológico interno, tem ciclo no sistema nervoso central? Tem. Tem. Ele vai afetar o encéfalo propriamente dito? Normalmente não, ele vai afetar os neurônios e a parte axonal. Mas destruir tecido, não é isso que ele vai fazer. Ele vai interferir na transmissão do impulso. Então, ali, ó, o que que eu estou olhando? Um cachorro que o impulso vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Ou seja, um tremor, um tique, onde o cérebro está tentando criar um impulso e tentar mandar para o resto do corpo, mas está com dificuldade na sua passagem. Então, o vírus da sinomose, o grande papel que ele vai fazer é arrebentar a barrinha de mielina para poder fazer o seu ciclo natural. Enquanto o vírus da tosse, né, canina lá, para influenza, né, coronavírus, alguns casos adenovírus, eles vão tentar fazer uma mudança, uma alteração e vão se concentrar no trato respiratório superior. Esse marvado que é o morbilivírus, ele vai fazer uma bagunça diferente. Mas como é que é a história desse cara? Primeiro, o vírus do morbilivírus, né, é um vírus antigo, a princípio. Ele começa lá atrás, né, no antigo continente, né? Então, África, Europa, ele começa a fazer o seu ciclo. Ele mais ou menos ali uns 400 anos antes de Cristo. Depois, né, ele começa a fazer alguns ciclos, ele vem algumas vezes o morbilivírus, que vai afetar inclusive seres humanos, mas ele começa lá com herbívoros, principalmente. Ele vai surgir ali mais ou menos em 1492, que foi o ano, né, que os europeus chegaram aqui nas Américas, segundo os principais navios chegaram nesse momento. E quando chega nas Américas, os nossos canídeos começam a se desenvolver um problema um pouco mais grave, que é esse morbilivírus fazendo o quadro nos nossos canídeos. Nesse momento a gente tinha lobo, a gente tinha coiote, e algumas raposas. Com o passar do tempo, esse vírus começou a fazer tanta mutação, tanta alteração, tanta mudança, que ele inclusive, né, ele se espalhou pela América do Norte, se espalhou para a Europa, e aí ele começou a contaminar e atuar
bastante, principalmente em cachorro, né, em todos os continentes. Então, depois de 1746, quando tem os primeiros quadros, principalmente em cães, né, que na região do Peru, ele vem proliferando em várias espécies. Como ele tem um grande boom, mais ou menos em 1950, 1948, estou no tempo de pós-guerra, mas uma das grandes vezes que manifestou um problema mais sério foi quando ele saiu dos cães e gatos, né, principalmente dos cães, e foi para a foca. Depois, de 1994, foi para os grandes leões, né, no Serengeti, e depois ele começou com outras espécies. Mais ou menos ali em 2006, teve um primeiro surto, principalmente em macacos na região do Japão e da China, onde vários animais acabaram se contaminando. E cada vez mais a gente tem visto isso, né, o vírus da sinomose pulando para espécies diferentes. Então, o morbilivírus, ele é um vírus que ele é muito parecido com o vírus da peste dos ruminantes, né? Então, onde deu as primeiras grandes dores de cabeça a respeito de morbilivírus. Ele é um vírus no ser humano, mas nos macacos em geral, principalmente no ser humano, que está relacionado ao sarampo. Ele tem um morbilivírus que vai contaminar os cetáceos, né? E tem um morbilivírus de canino, né? De carnívoros, e que virou o de carnívoros em geral, que pode inclusive afetar focas e leões marinhos. Então, com o passar do tempo, o morbilivírus ele vem contaminando, ele vem pulando nas pessoas, ele vem contaminando espécies diferentes e sempre mais ou menos com um quadro bem parecido, né? Começa num quadro localizado, às vezes respiratório, às vezes um pouco de quadro cardíaco. Em alguns animais, algumas espécies pode ter um quadro digestório. Depois ele passa pela fase neurológica e é onde tem os principais problemas e o agravo nas espécies. Então, o vírus da sinomose, né, ou em inglês, vírus canino da sinomose, em inglês, tá? A sinomose é chamada de distemper e em espanhol é moquídio. Então, se algum dia vocês forem procurar literatura diferente, procurem sobre o moquídio e procurem sobre a sinomose e distemper em inglês. Então, é um morbilivírus que ele é do grupo do sarampo. Então, o vírus em si ele é bastante estudado. E por que isso é importante para a gente conhecer? A forma de produzir vacina. Quando veio o coronavírus para nós, seres humanos, né, e criaram uma vacina relativamente rápida, não sei se vocês sabem da história, mas existia uma pesquisadora, uma húngara ou uma búlgara, não lembro exatamente, que ela ficou 27 anos trabalhando com esse vírus numa universidade americana. E ela tinha vários problemas, né? Porque o coronavírus não é um vírus de grande impacto, ela tinha dificuldade de arrumar dinheiro para pesquisa, ela era meio que largada e quase que condenada a uma professora de baixo escalão dentro da universidade. Quando ela saiu o coronavírus, ela já tinha mais ou menos as questões da vacina pronta, ela voltou a fazer pesquisa e finalmente ela ganhou um prêmio Nobel por ter desenvolvido a forma de trabalhar principalmente com a vacina para coronavírus e por isso que ela virou uma pesquisadora muito famosa. Então, sabendo que tem o sarampo em humanos, a forma de trabalhar, de pensar, ela já vai ser desenvolvida para humanos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa muitas vezes pegar essa tecnologia do sarampo e tentar aplicar para as nossas espécies, tá? Então, o sarampo é basicamente uma doença que é trabalhada e combatida no mundo inteiro, né? Então, existe muita tecnologia, muita coisa que a gente pode aprender com o sarampo e tentar aplicar nas nossas espécies. Então, é um vírus transmitido, né, por aerossol. Ele vai ser recolhido pelo macrófago, pelo neutrófilo. Quando ele é recolhido, para onde que ele vai? Ele vai para linfonodo. Então, ele vai para as amígdalas, né, que são as tonsilas, eles vão para os linfonodos. Por que ele vai para lá? Porque essa célula com vírus em grande quantidade, ela vai parar num tecido linfóide para ser destruído. Não necessariamente ela consegue ser destruída, né? Ela consegue fazer seu ciclo e muitas vezes ela pode espalhar. Existem vários caminhos, inclusive pode passar para o corpo inteiro, através das células mononucleares. Se o paciente tem uma imunidade adequada, legal, ele vai ter uma boa resposta por anticorpos e vai conseguir controlar. Se o paciente não tem uma boa resposta, ele pode fazer tanto um quadro multissistêmico, né? Ou, se ele tiver alguma resposta, ele pode ir para um quadro mediano, né? E se localizar, às vezes, em pulmão, alguma lesão de pele.
mas invariavelmente, né, ele vai conseguir atravessar todas as defesas e vai fazer o sinal clínico, né, com um ciclo no sistema nervoso central. E, inclusive, em alguns pacientes podem ir direto à morte, tá? Então, normalmente é uma doença de um período longo. E é um RNA vírus, né? Um RNA negativo. Por que que ser um RNA vírus para nós na veterinária é importante? Porque RNA vírus normalmente são vírus menores, com alta taxa de mutação. Pode ver, era da peste dos bovinos, vai para carnívoro, passa por humano, vai para primata em geral, vai para foca, vai para leão marinho. Gente, é um vírus que ele tem tudo para mudar a qualquer momento e fazer uma cagada muito grande. E é um vírus com quadro neurológico. Imaginem vocês um coronavírus com a capacidade do vírus da sinomose fazendo o mesmo quadro em nós humanos. Então, esse é um vírus extremamente problemático, ele está aí dormente, quietinho, tá? E às vezes a gente esquece da gravidade dos problemas que ele pode trazer. Então, como é que ele faz, então? O vírus entra no organismo, ele é inoculado, vai para os macrófagos, vai para as amígdalas e gânglios e depois ele se distribui em pele, em trato digestório, respiratório, urogenital e sistema nervoso. Então, como eu falei, ele pode fazer um quadro que pode confundir às vezes com uma diarreia. Então, de acordo com o tipo de diarreia, quanto tempo tem, a idade do animal, pode se confundir muitas vezes com uma parvovirose, então a gente tem que ficar bastante ligado. Pode ter um problema respiratório mais grave, às vezes pensa em pneumonia, né? Normalmente a gente pensa num quadro mais de pneumonia. Se não está muito acostumado, de acordo com o período, com a época, a gente vai pensar também num problema respiratório confundindo com tosse dos canis. Alguns animais têm lesões de pele, então quando pensa, eu já ouvi pessoas falando, parece quando o animal apresenta um pouco de alergia na barriga. Alguns animais às vezes têm umas pústulas. Eu já ouvi falar pessoas falando que poderia ser uma formiga, porque era um cachorro que ficava na rua. Então, o quadro da sinomose, ele pode ser o típico clássico que a gente consegue matar de cara, né, o diagnóstico, mas muitas vezes a gente pode receber um atípico. E nesses 27 anos eu já peguei alguns atípicos e esses é o que exigem mais da gente. Então, numa forma geral, o vírus da sinomose, né, ele vai entrar normalmente pela narina, né, porque é um vírus que vem pelo aerossol, vai ser recolhido e ele vai para a tonsila, né, então ele vai para os órgãos linfóides da região, onde ele vai se multiplicar, os macrófagos infectados caem na circulação, né, pelos vasos linfáticos, vão cair no sistema da cava, do sistema cava vai para o coração e o coração acaba empurrando, distribuindo. Pode ir pelo sistema, né, arterial cerebral, onde vai se alojar no cérebro, né, principalmente pela infecção ventricular, e ele vai fazer a infecção. Pode começar ali pelos lobos piriformes do cérebro e pode também alterar lá no nervo olfatório. Alguns casos, né, ele vai direto para a região do nervo olfatório e depois vai para o cérebro. Então, existem alguns casos que, ao invés de ir para a tonsila, ele vem diretamente aqui e ele passa toda a barreira para fazer a alteração que ele vai dar na lesão neurológica central. E aí, o que que acontece, né? Por que que o animal tem tremor, ele tem essa dificuldade? Ele vai perder a mielina, né, numa relação não inflamatória e um quadro agudo. Então, o que que vai acontecer? Uma vez o vírus ele penetrou, ele passou pelo líquido cérebro espinhal, né? Ele vai passar pelos envoltórios e ele vai ser recolhido, né? Ele vai infectar as células. Quando ele infecta as células, o astrócito, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar captar o astrócito para poder combater. Quando o astrócito começa a captar e a combater, ele vai formar uma infecção, né? E nessa infecção, ele acaba indo para a oligodendrólia e de ali ele vai alterar a mielina que está na célula. Então, o cérebro, né, ele vai ter as suas células de proteção, ele vai fazer esse primeiro combate porque chegou um vírus encapsulado no local. Quando ele vai tentar fazer o combate, o vírus aproveita para se multiplicar e ele vai parar lá na mielina, fazendo a destruição, o que a gente chama de desmielinização da mielina. E aí, o que que acontece com isso? Vai ter uma tumefação perivascular crônica com desmielinização.
Então, esse antígeno, né, o que é o vírus, que está no astrócito, vai que infectado, vai estimular, né, as células dendríticas a ter uma reação, né? A gente consegue ver aqui nessa imagem, inclusive, que o oligodendrócito está ali próximo, está ali do lado. Isso vai chamar os linfócitos sensibilizados para tentarem reagir na região. Quando chama esse linfócito, né, vem junto uma reação do anticorpo específico. Nesse processo, ele vai fazer o que também? Que venham mais macrófagos para tentar ingerir, e eles acabam ingerindo a mielina. Isso vai ter mais a desmielinização, e com isso vai ter uma reação inflamatória que vai ter a tumefação. Então, os vagos vão inchar, vão tentar fazer essa competição, tentando retirar o vírus que está combatendo. E lembrando, né, que tecido de axônio, tecido de sistema nervoso, ele não se regenera como os outros tecidos. Então, o que esse cão pode ter? Eu sei que é um vírus que ele pode fazer um ciclo direto para o cérebro, ele pode ir para a região de amígdala, de tonsila, de linfonodo, vai para o coração. O coração pode mandar espalhado, né, inclusive com quadro respiratório, um quadro intestinal, urogenital, mas normalmente eu espero que esse animal apresente no começo, né, um quadro concentrado na cabeça, com um problema de secreção oftálmica, com um pouco de secreção nasal. Então, um quadro como se fosse quase que uma tosse dos canis no início. Eu espero normalmente que já, como é um vírus muito mais grave, que o animal inclusive tenha um pouco de secreção purulenta. Se o animal tiver um quadro digestório, ele pode ter tanto vômito quanto diarreia. E se ele tiver no quadro neurológico, eu posso esperar de tudo, mas principalmente incoordenação motora e tremor. Então vamos lá. O vírus ele vai tentar se multiplicar lá nas células, né, dos neurônios, tentando destruir a mielina. Por que ele vai fazer isso? Porque é lá que ele vai conseguir completar o seu ciclo. A mielina destruída vai interferir em como vai ter a condução do impulso nervoso. E essa alteração é que vai gerar incoordenação ou convulsão. Por que o animal vai ter o quadro respiratório, vai ter o quadro... Porque esse animal está passando no tecido linfóide e está se multiplicando. A imunidade do animal colapsa, ela baixa, e ele pode apresentar tanto um quadro de descarga nasal, um quadro de descarga, né, de secreção oftálmica, pode ter um quadro de pneumonia, e se ele for lá para a região de intestino, ele pode inclusive ter um quadro de diarreia ou mesmo vômito. Então, esse é um tipo de paciente, né, que quando ele tem um quadro neurológico, gente, é muito mais fácil para fechar. Agora, se ele não tem o quadro neurológico, vocês podem ver olho, respiração, pele, inclusive digestivo, não é tão fácil assim para fechar o diagnóstico. Tá? Então, esse paciente com quadro respiratório, eu vou ter dificuldade. Então, como é que a gente vai fechar esse diagnóstico? Então, eu vou fazer uma boa anamnese, eu vou fazer um histórico, eu vou auscultar o paciente, eu vou acompanhar o paciente, mas eu tenho que coletar sangue, né? O diagnóstico para sinomose, ele é um diagnóstico feito bastante com teste rápido, mas, né, eu tenho que lembrar sempre que eu posso fazer diagnóstico com outros. Eu posso fazer com secreção ocular, eu posso fazer com saliva, eu posso fazer com fezes e com urina. Por que a secreção ocular ela é tão importante e ajuda bastante? Porque é um dos lugares, uma das regiões, que eu tenho uma alta taxa de multiplicação. Então, por isso que a secreção ocular, ela ajuda bastante para fazer um diagnóstico. Mas eu posso coletar o sangue, aí eu vou para os quadros de sorologia, biologia molecular, eu posso fazer teste rápido, tudo aquilo que a gente já conversou semana passada. Tem uma característica no sangue, que é a que a gente chama de corpúsculos de Lenz, tá? Dentro do linfócito. Não é dentro da hemácia, é dentro do linfócito. Então, é uma estrutura chamada de corpo de Lenz. Quando a gente manda para fazer a solicitação do hemograma, normalmente vai vir descrito que o paciente apresentava corpúsculo de Lenz. Esses dias eu acompanhei, né, numa apresentação de um trabalho, uma aluna que é orientada a minha numa pós-graduação, e foi uma das coisas que mais chamou a atenção, foi o corpúsculo de Lenz. Assim que foi visto no hemograma o corpúsculo de Lenz, já foram feitos outros testes para poder fechar o diagnóstico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer coleta de sangue ou coleta de soro. O sangue total com anticoagulante, o sangue sem anticoagulante eu vou fazer a separação do coágulo e do soro. O soro eu vou fazer os testes diagnósticos, que eu posso fazer ou uma busca direta ou uma busca indireta, como é o caso, né, dos testes lá de sorologia, de ELISA, mas a gente normalmente passa já com uma busca, principalmente sinomose, com o PCR para fazer amplificação e depois
uma eletroforese para poder fechar o diagnóstico. Por que é tão importante fechar o diagnóstico para sinomose? Principalmente para evitar ter problemas com outros animais, tá? Então, eu tento sempre fechar o diagnóstico da sinomose. Se eu tiver um sorológico, ele pode ser considerado positivo? Se eu tiver um sorológico, ele é positivo para anticorpo. Vou falar até um fato que aconteceu com um amigo meu. Ele estava no Rio Grande do Sul e ele estava fazendo ajuda lá no abrigo. Um cachorro foi diagnosticado num teste rápido para sinomose. Ele saiu dos cães bons e foi para um grupo só de cães com sinomose. Então, ele foi para pancadaria. Tiveram que fazer outros testes para tirar o animal de lá e todos os outros testes deram negativos. Aí tiveram que fazer um de biologia molecular para fechar o diagnóstico. Então, o que pode acontecer? O teste sorológico, ele pode dar positivo para anticorpo, só que em algum momento ele pode perder essa imunidade, né? Por estresse, por desastre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e é muita responsabilidade bater o martelo a respeito de sinomose. O corpúsculo de lentes, tá? É um corpúsculo que ajuda bastante a gente ter mais poder, tá? De fechar o diagnóstico. Lembre-se, hemograma, bioquímico, exame de urina, tudo isso é importante para saber função renal, função hepática, como está o paciente, como é que está o hematócrito, se tem alguma alteração. Não é um vírus, né, que vai interferir nisso. A tosse dos canis também normalmente não vai interferir. O problema da tosse canis são vários vírus e fechar o diagnóstico nem sempre é muito fácil, tá? Então, mas o vírus da sinomose, principalmente os testes rápidos, a gente consegue fazer uma confirmação bem bacana hoje em dia da maioria dos pacientes. Professor, Tratamento. quando é que Oi. o corpúsculo de lentes pode aparecer? A partir Quando eu de tenho, momento, assim. quando eu estou com o vírus circulante. Quando o vírus está circulante, ele faz a reação do vírus no linfócito, é a formação do corpúsculo de lentes. Eu não vou me apegar muito isso agora, porque isso é mais a parte de patologia, mas quando vier o diagnóstico, eu estou com suspeita de um paciente, eu mandei o hemograma, mandei uma lâmina e vem o diagnóstico de corpúsculo de lentes, vocês podem fechar o diagnóstico, tá? Mas é uma reação do vírus na reação do linfócito, e aí ele vai fazer essa caracterização. E aí, não fazer a lâmina e no corar, dá para ver bem fácil esse corpúsculo, beleza? Tratamento de sinomose. Então, vamos lá. Tudo vai depender do sinal clínico. Aí vocês têm, ó, ampicilina, doxiciclina, coronflenicol, em alguns casos fenobarbital, dexametasona, corticoide. Gente, eu fui tentar ver, esse aqui é um protocolo que eu fui ver. Tem tudo que vocês imaginarem. Então, vamos lá. Tosse dos canis e sinomose. Primeira coisa, medicação de suporte. Fluidoterapia. Faz com que esse animal mantenha-se hidratado. Se o animal apresenta um quadro inflamatório, eu vou entrar com anti-inflamatório. Posso entrar com dexametasona? Né? Eu trouxe aqui para mostrar. Pode, mas não é o mais indicado, tá? Normalmente, eu vou utilizar o corticoide em outros casos. Eu posso pensar em quadros. Tem autores que adoram corticoide, tá? Inclusive para sinomose, eu estava lendo um artigo esses dias, mas eu não sou muito fã do corticoide para doença infecto-contagiosa. Lembrando que ele pode interferir na imunidade. Qual antibiótico eu vou utilizar? Vai depender. Se eu suspeitar que ele tem algum problema, ele tem uma descarga muito grande, esse animal tem um problema digestório, está com problema respiratório mais grave, eu tento fazer uma cultura antibiograma para tentar utilizar um antibiótico que tenha menos resistência. Um antibiótico como doxiciclina, por exemplo, é um antibiótico que a gente normalmente dá mais preferência para quadro respiratório, mas é um antibiótico que não é muito utilizado. Então, utilizar de cara, gente, às vezes um pentabiótico funciona. Então, façam cultura antibiograma, mantenham o animal medicado. É indicado o antibiótico? É uma doença viral que está acabando, né, com o sistema imune, que já baixou a imunidade, o animal vai ter um monte de problema. É indicado antibiótico para fazer o quadro. E lembrando, né, que sinomose não dá para esperar o animal ter um quadro mais grave para entrar com antibiótico. Então, muitas vezes a gente já entra de cara com antibiótico para controlar. Se o animal estiver convulsionando, né, ele pode entrar até com fenobarbital. Se ele tiver com vômito, a gente pode entrar com metoclopramida. Se não segurar, a gente vai para ondansetron. Se o animal tiver uma diarreia e a diarreia tiver fétida, alguma alteração, eu posso entrar no antibiótico para tentar fazer o controle. Eu posso melhorar
a fauna microbiana com um probiótico? Pode, mas normalmente no início o animal vai ter vômito, não vai conseguir comer direito. Então, o tratamento em si, né, eu vou pensar nele muito mais de uma forma de sinais clínicos, ou seja, sintomática, do que um tratamento. Não tem um tratamento específico. Existe uma série de drogas de antivirais, tá? Que o pessoal está utilizando bastante. Eu vi algumas coisas novas, muito legais, mas tudo vai depender do que acontece. Mas tratamento específico para o vírus da sinomose ainda não existe. E um outro vírus, que é o vírus da dor de cabeça, né? Que é o coronavírus. E então, o coronavírus é o vírus que tem uma coroa ao seu redor, né? Ele começou lá em Wuhan, o pessoal comentar, mas ele é um vírus muito antigo, na verdade, tá? Então, a gente tem o alfa coronavírus, o beta, o gama e o delta coronavírus. Então, como é que funcionam, né, esses grupos? A gente tem um grupo que está mais relacionado a monogástrico, a carnívoros e a suíno. Tem um grupo mais relacionado com herbívoros, né? Inclusive, alguns deles pegando camelo e dromedário. O gama está relacionado a aves, tá? E os delta coronavírus, algumas vezes está relacionado a alguns mamíferos marinhos, então eles têm um pouco menos de importância para nós. Eu tentei fazer aqui um apanhado geral para saber os tipos de coronavírus que tinha. Então, aqui, ó, só de alfa coronavírus, humano, de suíno, de felino, de morcego, de suíno, beta coronavírus, de humano, de bovino, de camundongo, de humano, de morcego, gama coronavírus, de galinha, de peru, de baleia, tá? Delta coronavírus, com alguns leopardos apresentaram, e também aqui com um passeriforme. Então, gente, coronavírus tem para tudo quanto é lado. Eu trabalho com coronavírus há muito tempo em Lobo-Guará. A gente fez o levantamento desde 2004 com o Lobo-Guará. Eu trabalhei com eles, então sempre rolou o coronavírus, muito mais um coronavírus digestório, tá? Um coronavírus diferente. Então, existem há muitos anos pesquisas com coronavírus, e vocês olharem as vacinas dos cães, elas têm lá descrito, né, a maioria das vacinas, um coronavírus que tem um antígeno que faz parte da vacina, das V10 da vida, V8 e tudo mais. Então, o que aconteceu, né? Por que o coronavírus ele mudou essa importância? Então, quando foi em 2019, um médico começou a ver bastante caso de um quadro diferente que os pacientes dele apresentavam. E naquela época, né, em 2019, era um médico, se eu não me engano, um oftalmologista. E ele começou a ver que alguns pacientes dele morriam, né, lá na China. Ele fez um comunicado, e esse comunicado não foi levado a sério, tá? Esse médico, inclusive, morreu logo em seguida. Aí no início de 2020, já se começou bastante discussão, ó. 7 de janeiro de 2020, o vírus é isolado. 11 de janeiro já tem caso, né, de pessoas morrendo. 13 de janeiro, né, já tem caso reportado na Tailândia, né, de quadro. Em 2020, já se conhece, em 12 de dezembro já se conhecia o sequenciamento, lembrando que já existiam quadros, né, de coronavírus de outros estudos. Em 19 de janeiro, né, morre a primeira pessoa na Coreia, e no Japão já morre em 2016. Já existia um caso, tá, de várias pessoas que morreram na China, mas ninguém tinha reportado. E quando foi em janeiro de 2020, já se via casos de coronavírus fora da Ásia. Então, no próprio janeiro de 2020, lembrando que a gente não fez nada no Brasil, porque a gente não achava importante, até o carnaval, tá? Então, só depois de fevereiro que se pensou em alguma coisa. Assim que saiu o coronavírus da China, ele rapidamente se alastrou, né? Então, aqui a gente pode ver o coronavírus por essa imagem da Organização Mundial da Saúde. Ele aqui na China, nos países da Ásia, logo foi para a Europa, né? Onde se alastrou o Oriente Médio. Então, o Irã foi um dos países com uma grande quantidade, a Itália com grande quantidade de pacientes, e o vírus começou a se alastrar. Não sei se vocês algum dia viram. Essa é,
Gente, essas imagens que ali que eu mostrei, tá? É o famigerado mercado de Wuhan, tá? Onde começou o vírus do coronavírus. E ali vocês viram cobra, um pedaço de tórax de macaco, gato silvestre, civeta, tudo. Então vocês imaginam um mercado daquele, com aquele cuidado, com aquela higiene, né? Os animais super, a carne super bem acondicionada, esses vírus com bactérias, se é bactéria de intestino, de pulmão, não importa de onde era a bactéria, ou o vírus, é uma zona só, tá? E aqui para vocês terem uma ideia de uma apreensão, tá? De alguns animais, de algumas espécies que começaram a ser apreendidas no mercado de Wuhan. Então, o coronavírus, né? Ele é um vírus de várias espécies, ele tem muita relação com morcego e roedores, então eles conseguem se desenvolver muito rápido nesses dois grupos, nessas duas espécies, e desses roedores e desses morcegos, eles pularam porque a gente chama de camelídeo, onde tem um grupo da lhama e do dromedário, aqui nessa imagem, pularam para a vaca, né? Se suspeita que alguns pularam direto para as pessoas, né? Mas principalmente ou para a civeta, e também para suínos. Então, o SARS-CoV, tá? Que é aqui, ó, com a civeta, ele tem um ciclo de um vírus que era muito comum, principalmente em morcego, e ele fez uma mudança nesse carnívoro que chama de civeta, para depois pular nos seres humanos. Então, o quadro que começou nessa região aqui da China, rapidamente se alastrou pelo mundo inteiro. E aí vocês conhecem toda a história, né? Vocês estavam bastante envolvidos também. Todos nós sofremos dos quadros clínicos, na relação com pessoas que viajavam, quem teve contato, fazer monitoramento, cuidar da gripe, né? Quem tivesse tosse naquele momento, quem tivesse aumento de temperatura, né? Quem tivesse alguma alteração. A forma de manter o controle era lavando as mãos, evitar tocar pessoas, utilização de máscara, bastante desinfecção e assim que possível tomarem as vacinas. Então ele se alastrou muito rápido pelo mundo inteiro. Na verdade, as pessoas não sabiam de onde que vinha, então foi todo aquele pandemônio, né? Então aqui só para vocês terem uma ideia de um outro vídeo da época do coronavírus. Eu acho esse vídeo fantástico, que as pessoas, só depois que teve o coronavírus, começaram a se preocupar em não tossir na cara das pessoas, né? E de ter uma série de contatos e cuidados. Então, esse coronavírus é um vírus RNA, ou seja, um vírus de fita simples curta, fácil de mutar, fácil de ter alteração. Como vocês viram da sinomose, um outro RNA que vai para várias espécies e aqui também várias espécies. Então, essa facilidade de passar para espécies diferentes a gente chama de spillover, tá? É uma expressão inglesa. Então, ele está dentro de um grupo muito maior, né, dos coronavírus, mas os que mais importam para a gente, que a gente acaba trabalhando mais, são os alfa-coronavírus, principalmente para carnívoros, né, alguns beta-coronavírus e os delta e gama-coronavírus, tá? Então, ele é um vírus que ele se encaixa no receptor de ECA. Então, o receptor de ECA do cão é diferente, tá, e dos seres humanos. O de gato, ele é um pouco mais parecido, então ele encaixa, mas ele vai fazer a replicação. O coronavírus intestinal, ele tem um outro mecanismo, que ele encaixa e ele faz seu ciclo. Então, o ciclo é sempre o mesmo, encaixa no receptor, coloca o material genético vai para o núcleo, faz a multiplicação e sai um vírus novo. Então, em seres humanos, principalmente, né, o coronavírus teve o quadro respiratório, que foi bastante alarmante, e aí depois, no primeiro momento, era um vírus chamado MERS, e o vírus que depois faz o ciclo nos seres humanos era o chamado SARS, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá, de bronquite infecciosa em aves, gastroenterite transmissível em porcos, hepatite em furões, coronavírus humano em outro momento em 66. Então, várias vezes, tá, o coronavírus vinha batendo na porta, vinha fazendo o ciclo, mas ele não tinha uma grande importância, tá? Por que que eu falo isso? Para nós, nesse momento, nós temos vários vírus que a gente não dá importância, a gente tem contato todo dia e vira e mexe, eles, digamos que eles fazem um update, né? Eles melhoram a condição e quando bate na gente, pode ter uma nova
enfermidade grave, tá? Então, esse coronavírus, né, no cão, ele acaba dando muito mais uma gastroenterite, e no gato, ele vai ter uma relação com o PIF, mas eu vou falar mais de PIF na próxima aula, tá? Então, o coronavírus, para nós, é o alfa-coronavírus, ele pode infectar diversas espécies, ele já deu vários surtos. Em cães, tá? O coronavírus normalmente vai estar relacionado com diarreia, é o principal quadro quando tiver relação. Normalmente ele não está sozinho, tá? Ele está relacionado com outras enfermidades, mas, né, eu coloquei o coronavírus aqui pela nossa preocupação que o coronavírus respiratório, né, ou de quadro respiratório, pode pular para o cão, mas normalmente o coronavírus está relacionado a diarreias em cães. Então, o coronavírus, para nós, no normal, é o entérico, né? Mas como ele tem o coronavírus respiratório, aí vocês tomem cuidado, principalmente. Então, um paciente que tem um quadro respiratório, às vezes, a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Qual o problema? De acordo com a técnica que eu estou fazendo, e eu vou procurar um coronavírus, eu tenho que saber se eu estou procurando um alfa-coronavírus, tá? Ou um beta-coronavírus. Se é o coronavírus que vai dar problema no cão, ou o coronavírus, teoricamente, que é o problema de humanos. Os dois são coronavírus, mas eu tenho que saber qual o tipo de coronavírus que eu estou procurando. Então, quando eu vou fazer o diagnóstico, tomem bastante cuidado quanto a isso. Então, como eu falei para vocês, em alguns casos o coronavírus ele pode dar um quadro intestinal, né? Então, até que uma alça toda alterada, toda modificada. Como é que é a etiopatogenia dele, né? Então, pode ser nos gatos, pode ter uma relação, principalmente com a peritonite infecciosa felina, panleukopenia nada, a PIF, tá? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Então, é um vírus que ele vai fazer a sua viremia, ele vai se alojar principalmente na porção intestinal, ele vai fazer por um tropismo, por atração, ele vai fazer seu ciclo, né? E que isso acaba levando uma alteração da pressão e acaba liberando, né, uma grande quantidade de secreção e vai dar uma infecção, uma inflamação de todo o peritônio. Um quadro extremamente complicado de tratar, não é fácil o tratamento, mas a gente faz mais um tratamento sintomático. Então, se o animal ele vai ter uma alteração inicial, vai ser o mesmo caminho. Os macrófagos recolhem, assim que os macrófagos recolhem, ele tenta fazer o controle. Se ele não conseguir, ele pode fazer uma multiplicação no intestino, o que vai levar ao quadro, e em algumas vezes ele vai fazer o controle, tá? Nos cães, o coronavírus, normalmente, ele pode ser assintomático, ou ele pode ter um quadro bem leve, de acordo com a cepa que eu estou recebendo, né? Se for a cepa do tipo 1, ela é uma baixa virulência. Lembrando que virulência é a capacidade de gravidade que a enfermidade apresenta, porque patogenia é a capacidade de produzir a doença. Então, se for a cepa do coronavírus intestinal canino do tipo 1, baixa virulência. Se for do tipo 2, tem a A e a B, e aí vai depender, né, quais são as combinações. De acordo com o que está junto no paciente, esse animal pode piorar bastante o quadro, tá? Então, ele vai ter uma incubação de 1 a 4 dias, vai ter infecção, vai se propagar pelo animal. Esse quadro, né, de propagação, ele vai acumular no tecido linfóide lá do intestino, vai fazer a multiplicação, vai gerar uma descamação ou às vezes um encurtamento das papilas intestinais, o que pode gerar inclusive uma absorção, né, ou uma síndrome de má digestão e o animal apresenta um quadro intestinal mais grave. O coronavírus respiratório canino não é tão comum, tá? A maioria das vezes pode facilitar e ele pode estar relacionado com a tosse dos canis, tá? Então, muitas vezes o cachorro ele não tem um quadro bem clássico, né, de uma pneumonia, mas ele pode ter relação. E alguns autores falam também que é um vírus muito parecido com o do bovino e às vezes um cão de fazenda ele acaba tendo um diagnóstico mais ou menos parecido, tá? Então, a presença de uma grande diversidade de coronavírus em diferentes espécies, isso tem facilitado que cada vez mais coronavírus diferentes acabem pulando de uma espécie para outra, porque é um RNA vírus curto, que ele faz o seu ciclo. Ele tem um aumento, né, potencial no contato na transmissão bem grande, principalmente porque ele tem relação com os morcegos, isso o respiratório, e cada vez que a gente tem um aglomerado, facilita. E um principal, né, que a gente tem visto com o coronavírus, tem que tomar cuidado, é o comércio ilegal, principalmente de animais que são caçados para servir de alimento ou animais que são utilizados como pet,
que acabam levando de um paciente para outro o vírus, tá? Então, o que eu gostaria nessa parte de vírus voltado a respiratório, então seria principalmente a traqueobronquite, o vírus da sinomose e o vírus do coronavírus. São quadros que normalmente, quando o paciente chega, principalmente nos quadros iniciais, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico diferencial. O animal pode ter secreção, o animal pode não ter secreção, o animal pode ter tosse, o animal pode não ter tosse, o animal pode ter uma dificuldade respiratória, às vezes o animal não tem nada, vai depender da fase do momento. Esses pacientes, alguns têm vacina, alguns não têm vacina. Então, é de tudo que pode ter um quadro respiratório. E, principalmente vocês, quando começarem a fazer o trabalho, pensem sempre no diagnóstico diferencial. Recebeu o paciente, coleta sangue, faz o hemograma, faz a bioquímica. No hemograma, lê as células vermelhas, lê as células brancas, o que está acontecendo. O animal é vacinado, o animal não é vacinado, o animal é mais jovem, o animal mais velho. Tem uma outra enfermidade, né? Tem uma outra morbidade, uma comorbidade. Isso pode ter aberto a porta. Acompanhe, pode ter quadro digestório junto. Então, gente, não é tão fácil assim fechar o diagnóstico dessas enfermidades nos pacientes assim que vocês se formarem. Na hora que vocês tiverem o paciente na mão, vão pipocar. Com o tempo vocês vão se acostumar, tá? E aí vai ficar bem mais tranquilo. Mas eu sempre chamo atenção nesse tipo de aula, né, de quadro respiratório, porque vocês são tão acostumados a trabalhar com ouvirem a palavra sinomose que vocês acham que é sempre uma coisa fácil de diagnosticar. Só vai ser fácil de diagnosticar quando for um quadro clássico. Quando for um quadro não clássico, vai ser horrível para diagnosticar. Por quê? Porque parece um monte de coisa. Então, pode ser, se for um trato respiratório superior, ele vai ter dificuldade de inspirar. Se for trato respiratório inferior, ele vai ter dificuldade de expirar. Se eu precisar, eu posso fazer um raio-x para fazer o diferencial? Posso. Se for um problema viral, eu tenho que tratar com antibiótico é o principal? Não. O principal tratamento é medicação de suporte. Se o animal tiver uma infecção ou um quadro secundário, eu posso entrar com antibiótico? Devo. Eu posso usar qualquer antibiótico? Não. Eu vou fazer uma cultura antibiograma. Fecho o diagnóstico, eu entro com antibiótico terapia. Por que que o vírus da tosse dos canis ele vai se concentrar mais no trato respiratório superior? Porque ele vai fazer um ciclo na mucosa, vai para a tonsila e se aloja. Ele fica nessa região. Por que que o vírus da sinomose vai dar em coordenação motora? Porque o vírus da sinomose ele pode ir para a tonsila, cair no coração e fazer uma viremia e ir direto para o cérebro, ou ele pode ir direto para o cérebro. Então vai dependendo do caminho que ele faz. Ele pode ter um quadro digestório? Pode. Pode ser que ele não tenha. Muitas vezes a gente vai receber o paciente na nossa mão, principalmente hoje em dia, com um quadro neurológico. Por quê? Porque quando chega no início, que é um quadro respiratório leve, ele vai numa agropecuária, ou ele vai numa clínica que não faz um diagnóstico melhor e passa despercebido. Então, vai ser comum a gente receber um paciente que passou na fase inicial em outro veterinário e não fechou o diagnóstico, e quando chega na nossa mão a gente fecha, ou um proprietário que esperou bastante tempo, porque ele achou que era outra coisa, para depois levar na nossa mão. Tomem cuidado com tosse, tá? Principalmente paciente velho. Paciente velho com tosse, o que acontece? O proprietário esquece de dar vacina, a gente acaba confundindo muitas vezes, não é uma tosse produtiva, mas pode ser uma tosse por cardiopatia. Faça um diagnóstico diferencial. Professor, cardiopatia, como é que eu faço o diagnóstico diferencial? Por raio-x. Então, um animal mais velho que eu suspeito, eu já faço uma raio-x de tórax para poder fazer o diferencial, para saber se ele tem uma cardiomegalia, ou aumento do coração, que está empurrando a traqueia. Professor, posso fazer o eletrocardiograma? Pode, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu vou por custo, por dinheiro. Se eu tiver que selecionar num primeiro instante, num quadro respiratório, que pode ser coração, e o animal apresenta tosse, eu faço um raio-x de tórax, uma visão lateral, uma ventrodorsal, já me dá uma visão. Não consegui fechar o diagnóstico, aí eu posso pensar num eletrocardiograma, num ecocardiograma. Mas o raio-x, ele normalmente vai me dar uma boa visão, tanto do pulmão quanto do coração. Então, vocês têm que entender que quando vocês vão solicitar um exame complementar,
Qual é o exame complementar que vocês pediriam? Não é só por o que é o melhor, é o que é viável e eu tenho que pensar hoje em dia o que é custo. E por que eu falo sobre o que é viável? Vocês imaginem num abrigo, que é como estava lá no Rio Grande do Sul, e um surto de sinomose. Eu faço exame de sangue, dá negativo, eu não sei o que é. Um raio-x digital, que eu não vai ser tão caro assim por película, e eu consigo fazer várias amostras, né? Eu consigo talvez diferenciar e me ajuda bastante. Então, nem sempre eu tenho teste rápido o suficiente. Às vezes eu tenho que mandar o sangue para fazer o teste no laboratório, mas um raio-x vai me ajudar a fazer um pouco de diferencial. Então, não abandone o raio-x na clínica, tá? Porque ele pode ajudar vocês bastante a fechar alguns diagnósticos, tá certo?